Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui para responder umas perguntinhas. Voltamos finalmente depois de muito tempo sem Pergunta aí. Pergunta aí está de volta e logo teremos mais vlogs também. Mas enfim, a regra é clara, você sabe como é que funciona, então vamos lá, direto para as perguntas. Gisele, como você lidava com a época de solteirice? Eu não sei exatamente ao que da época de solteirice você se refere, mas se você se refere à época de solteirice em si, eu lidava muito bem. Na minha época de solteirice eu entendi que eu provavelmente passaria a maior parte da minha vida com alguém, então aquele momento eu estava só, então eu devia aproveitar e estar só até para me preparar para estar com alguém. Muitas vezes as pessoas ficam sofrendo por estar só, mas é meio inútil, sinceramente, porque você não vai estar sozinho para sempre, então faça bom uso do tempo que você está sozinho. Mas não adianta ficar chorando porque queria ter um namoradinho, uma namoradinha, porque uma hora namoradinha vai chegar. Essa é a hora de se preparar, de sonhar, de definir para onde você vai, de encontrar sua identidade em Deus, e o resto depois a gente vai se encaixando. Faz sentido? Carol Bassoli, como vocês se organizam financeiramente? Bom, nossa principal fonte de renda vem dos nossos serviços, as plataformas digitais, que seriam o YouTube, com esse vídeo que você está assistindo, e o anúncio aí que você dá um pulo, assiste até o final para ajudar o canal do Isa, ou as músicas que você escuta no Spotify, etc. Deus tem nos abençoado muito com isso, e esse tipo de suporte que vem desses serviços online é o que nos possibilita servir a nossa igreja voluntariamente. Nós somos líderes de jovens voluntários e tentamos ajudar em tudo que podemos, e isso é uma bênção. Também prestamos alguns tipos de serviços que são meio freelance, assim, né? Eu faço uns vídeos para umas companhias nos comércios aqui perto, Priscila faz umas tradução, ou que der na telha aí, ela é muito boa, mas na base da oportunidade, assim, de fazer o tipo de coisa que aparece. Nós também temos uma mini empresa aqui que movimenta alguns materiais e coisas que nós gostamos de trazer para os Estados Unidos a respeito de livros, né? Eu tenho um pouquinho de experiência com isso por ter trabalhado desde os meus 15 anos numa editora. E também muitas vezes quando a gente sai ministrar, por mais que a gente nunca cobre e não tenha um preço assim, muitas vezes as pessoas nos abençoam e a gente deixa Deus usar elas, né? Então rola isso às vezes, mas acima de tudo a gente vê o cuidado e o carinho de Deus, a gente tenta viver guardando dinheiro. Sei que tem horas que isso não é exatamente possível, mas a gente tenta simplificar e dar passos para trás, então, para que a gente gaste menos e consiga sempre estar guardando, mesmo sem necessariamente ter um objetivo. Não precisa ser uma viagem, não precisa ser um novo, sei lá, um novo veículo. Às vezes pode ser simplesmente ter um fundinho até para quando sentir no coração de abençoar alguém, e é algo que a gente gosta de fazer. Então, eu também tenho um emprego. Eu também, além de voluntariar na igreja como líder de jovens, eu também trabalho com toda a parte de mídia da igreja. Tem sido uma bênção, é um trabalho até que a Pri fez no passado antes da gente. Enfim, eu tenho uns 3 empregos. Zuliana Jambrotti, como saber o seu propósito em relação à carreira profissional? Olha, eu acredito que 2 coisas principais. Você tem que olhar para o que você gosta e você tem que orar por direção. Não necessariamente nessa ordem, né? Acho que a oração pode vir primeiro. A palavra de Deus diz que o Senhor opera em nós o querer e o realizar, então pode ser muito provável que se aquilo é atraente para você, que você possa ter sido feito para isso. Às vezes o problema é que a gente gosta de coisa demais e não sabe o que vai fazer, então é legal ter um pouquinho de experiência, um pouquinho de insight. Vai na feira das profissões, né? Leva o caderninho. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito das partes de artes digitais e desenvolvimento, animações, desenvolvimento de jogos, esse tipo de coisa eu achava o máximo. E era o tipo de coisa que eu achei que seria a minha profissão, mas quando eu tentei entrar num colégio técnico já para ir me preparando a respeito, o senhor foi muito claro que aquele não era o meu lugar e que aquilo ia me desviar do propósito, então eu nem fui. E eu realmente deixei o sonho de lado. Eu falei, bom, eu gosto disso, mas tem algo que eu gosto mais. E eu entendi que o meu negócio era estudar teologia, era o ministério dessa forma episcopada. Por mais que hoje eu também trabalhe muito com essas partes de vídeo, mas esse aspecto de criação, eu também entendo que isso vai estar no meu futuro. Mas eu entendi que meu negócio é ser pregador mesmo, ser pastor. Um dia eu vou ser pastor, quero ajudar a gente a vencer os desafios da vida. E exercer isso de coração, eu sei que é o que eu gosto e o que eu nasci para fazer. Então, Mariana Souza. Oi, Isa, tudo bem? Você acredita que exista níveis de relacionamento com Deus? Bom, de certa forma sim, não necessariamente porque ele estabelece, ele escolhe alguém que vai ser mais próximo ou mais distante, até porque Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes, e existem aqueles que decidem estar mais perto, e eu acredito que Deus... Bom, a palavra diz que Deus é galardoador daquele que os busca. Então existe gente que busca Deus no nível mais intenso e obviamente vai estar vivendo num nível de relacionamento mais intenso com Deus. Então, busquemos esse lugar mais profundo. Vinícius Macedo, fala Isa, o nosso propósito de vida aqui nessa terra pode ser a profissão que escolhermos?
Eu não diria que o seu propósito vai ser a profissão que você escolhe. Você pode escolher a profissão desde que ela, caminhe junto com o propósito. Por exemplo, pode ser que você vai ser um engenheiro, mas eu não acredito que o seu papel vai ser só ser um bom engenheiro. De qualquer jeito que nós podemos nessa terra, nós temos que viver para cumprir uma grande comissão. Nós fomos comissionados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E isso aqui não é uma ordem para se levar na brincadeira. Isso aqui é o motivo pelo qual nós vivemos e nós precisamos deixar que o amor de Cristo e as boas notícias do Evangelho alcancem as pessoas. Então eu diria que esse é o seu propósito. Você tem esse propósito de discípulo de Jesus antes de qualquer coisa. Agora, se você é um discípulo de Jesus que é um engenheiro, então leve Jesus naquele lugar. Não necessariamente subir na mesa e começar a pregar para todo mundo, mas seja a imagem de Jesus ali. Seja alguém que caminha como ele caminha, e isso vai, através do relacionamento com as pessoas, eventualmente gerar uma curiosidade e uma abertura para o Evangelho. Então, assim, eu acho que esse é o propósito. E talvez ser engenheiro, escolher a sua profissão, um arquiteto, um médico, ela pode ser uma oportunidade onde você exerce o seu... Faz sentido? Pode escolher a profissão desde que ela caminhe com um propósito. O propósito principal que nós temos é ser um discípulo de Jesus. Então, Sarah Mativi, por que temos a impressão que Deus mudou o seu modo de agir do Velho Testamento para o Novo? Porque Deus mudou o modo de agir. Existem muitos fatores diferentes. Por exemplo, você vai ler o Velho Testamento, você percebe, parece que Deus era bem diferente, mas é porque nós temos um Deus maravilhoso, e esse Deus, ele é 3 pessoas. E uma dessas pessoas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm personalidades distintas, e isso é maravilhoso. Então você olha no Velho Testamento, você vê nitidamente a figura de um pai ciumento que protege o seu garotinho Israel e ai de quem chega perto dele. Quando Jesus está aqui, você tem outra pessoa se manifestando aqui. E ele, por mais que caminhava de mãos dadas com o Espírito Santo, você vê uma outra expressão no coração de Deus, a compaixão de um irmão. Sabe quando o irmão mais velho tenta levar a culpa do irmão mais novo para que ele não leve aquele castigo, não fique encrencado? E não só isso, você vê a obediência de um filho perante ao pai. E olha só que coisa linda. E nesse momento maravilhoso que vivemos, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o Consolador. E é muito interessante isso, como é parecido o papel que o Espírito Santo tem na Trindade com o papel que a mãe tem na família, por exemplo. Aquele que gera vida, o Consolador. Então, assim, é muito bonito ver esses simbolismos todos. Mas o motivo pelo qual parece diferente é porque e são épocas diferentes. E Deus é top. Felipe Godoy, como melhorar como líder e conseguir que vidas sejam edificadas através da tua? Para melhorar como líder, você precisa saber de ouvir de outras pessoas, outros líderes, ouvir dos seus líderes e aprender com eles. Também se deixar aprender com os seus enganos. Você é humano, você não é perfeito, você vai falhar, mas aprenda com essas falhas e siga em frente. Mais importante ainda, não aprenda só com as suas falhas, aprenda também com as falhas e os acertos de outros líderes para que você possa caminhar numa sabedoria que é além da sua. Estamos fazendo uma série inteira sobre isso. Então, assim, ajuda. E lembre-se que você não pode dar para os outros o que você não tem. Então, se você quer que vidas sejam edificadas através da sua, você tem que estar diretamente conectado na fonte que edifica a vida. Jaqueline Silva Lima, o que falar para alguém que tem raiva da igreja? Talvez a melhor coisa que você pode falar é nada. Talvez essa pessoa já está com raiva porque ouviu demais. Talvez o que essa pessoa precisa de alguém que saiba ouvir com amor em vez de falar para defender a igreja. Sinceramente, a pessoa pode ter raiva da igreja, eu vou continuar amando ela do mesmo jeito. A igreja não vai ter raiva dela, não devia ter pelo menos. O amor pode conquistar qualquer coração, então é só uma questão de discernimento, sabedoria e persistência. Lohane Esther, como ajudar um amigo não cristão que está triste? Tem vários jeitos que você pode ajudar uma pessoa que está triste, cristão ou não, independente do que ela acredita. Chocolates normalmente são muito bons, você pode levar a pessoa a fazer alguma coisa que ela gosta. Talvez um bom filme, pagar um cineminha, pagar uma pipoquinha, já dá uma animada. Às vezes, mais do que ficar conversando sobre o que deixa a pessoa triste, ela só precisa de um tempinho para ser ouvido, ser amado, sem ter que lidar com o problema, talvez. Ou às vezes o que a pessoa precisa é lidar com o problema logo, então você tem que conhecer a pessoa que você quer ajudar, saber o que vai fazer bem, vai, com calma. Olhe por essa pessoa, seja um amigo e acho que é isso. Sabrina Eloise, qual a sua opinião sobre representar a cosmovisão cristã através da arte? Sim, vou deixar isso bem claro, que pra mim eu quero que o evangelho seja expressado através de todo jeito que eu posso. Se eu precisar pregar, eu vou pregar. Se eu precisar cantar, eu vou cantar. Se eu precisar fazer mímica, eu vou fazer. Se eu precisar fazer zerinho com o carro, eu vou fazer. Mas que as pessoas conheçam a Cristo. João Bordinhão Ferreira. Oi Isa, como você ficou 100% fluente no inglês? Videogame, caruda pra falar com as pessoas. Comecei a tentar falar com Deus em inglês. E eu assistia filmes só com legenda em inglês. Eventualmente deu boa. Arthur Barbosa, qual é o carro dos seus sonhos? Um carro que voa.
Maria Clara, você e a Priscila vão ter um cachorrinho? Nós queremos muito. Queremos ter um husky. Um seu lobáceo. Ok, eu acho que respondo mais perguntas no próximo vídeo. Se você quer uma pergunta no Pergunta Aí, então deixa sua pergunta aí pra mim. E eu acho que é isso. Deus abençoe vocês. Estamos de volta e temos algumas perguntas legais para estar respondendo aí. Então, vou lá.